Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Iremos agora iniciar a lição de número 9, certo? A lição número adulto. A lição número 9 fala sobre orando e jejuando como Jesus ensinou. O nosso textuário diz o seguinte: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra as que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Está lá em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. A nossa verdade prática diz o seguinte: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então, uma lição muito boa. Nós vemos aqui que o primeiro capítulo aqui da lição fala sobre a oração é um diálogo com o Pai, certo? No segundo capítulo aqui da lição fala sobre a oração que Jesus ensinou. E no terceiro capítulo da lição aqui fala sobre a oração e o jejum. Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Desde já quero agradecer a você que é inscrito no canal. Que Deus possa te abençoar grandemente. Agradecer a você que ainda não é inscrito, mas que sempre visualiza os canais aqui. Quero lhe agradecer de coração e que Deus possa te abençoar vocês, a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que iremos iniciar a lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Certo? Vamos lá. Então nós vemos aqui que o ensino envolvendo a oração, quando eu tenho aqui, olha, o ensino envolvendo a oração dirigida ao Pai, certo? Então nós vemos aqui que Jesus ele queria mostrar para nós que nós não devemos se achegar diante de Deus de qualquer forma, como se Deus fosse uma pessoa, um ser comum. Deus ele é o Todo-Poderoso, ele é o Supremo Ser, ele é santo, ele é o Santo dos Santos, é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus. Então Jesus queria nos ensinar como nós devemos se dirigir ao Pai. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui, essa leitura aqui de Mateus capítulo 5, capítulo 6, versículos 5 ao 12, que Jesus diz assim: olha aí, não sejais como os hipócritas, como que é uma lição diz aqui, isso nós vemos aqui que e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, e por aí vai. Não vou ler não para nós ganharmos tempo. Então nós vemos aqui que realmente a lição é muito boa, e às vezes nós pensamos que, eita, essa passagem não é para mim, mas toda a Bíblia é para nós. Às vezes aquela passagem que é como é que eu posso dizer? Jesus falando com severidade para combater aquelas pessoas que praticavam o mal. Mas nós não somos perfeitos, nós fazemos coisas erradas. E se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não dermos ouvido à voz de Deus quando Deus fala conosco, nós iremos praticar tais coisas. Então essas passagens também que Jesus fala com rigidez para com os escribas, para com os fariseus, com os doutores da lei, serve para nós aprendermos e não praticarmos tais coisas. Então nós vemos aqui que nós não podemos ser seduzidos. Por quê? Pelo pecado. O pecado ele é sedutor, o pecado ele nos mostra que nos convida à praticidade da vida, às coisas fáceis. Mas o que é o pecado? O pecado é aquilo que infringe a lei estabelecida por Deus. Tudo aquilo que infringe a lei estabelecida por Deus é pecado. Então a lição quer nos dizer, a palavra de Deus quer nos dizer que nós não devemos infringir tais leis, porque assim iremos cometer pecados que não é do agrado de Deus, certo? Vamos lá. Então nós vemos aqui que orar, certo? Orar e jejuar é buscar uma autoglorificação. Eu botei isso aqui para aqui. É possível nós orarmos e jejuarmos e mesmo assim buscarmos uma autoglorificação? Será que é possível alguém orar, alguém jejuar
e mesmo assim buscar autoglorificação, se autoglorificar. Eu botei aqui, tal pessoa não adora a Deus. Era isso que Jesus estava querendo combater. Onde os escribas e fariseus, eles jejuavam, eles oravam, mas eles estavam buscando autoglorificação. Eles estavam querendo mostrar para os outros que eram pessoas de oração. Eu vou mostrar para a igreja, estou dizendo nos dias atuais, eu vou orar para mostrar para a igreja que eu sou uma pessoa de oração. Porque se eu mostrar para eles que eu sou uma pessoa de oração, nos cultos de oração, nos cultos aí eles vão me chamar para eu sempre estar sentado lá no púlpito, para dar uma palavra, para estar dirigindo o culto. Então essas pessoas buscam a autoglorificação, mas essa forma de jejuar, essa forma que eles querem mostrar para os outros, não adora a Deus. E quando nós não adoramos a Deus, Deus não aprova. Certo? Então só para ter uma ideia. Nós vemos aqui, por quê? É necessário nós buscarmos a Deus, porque mesmo por mais que nós tenhamos comunhão com Deus, nós ainda temos pecado dentro do nosso ser. Nós habitamos num corpo perecível. Nós falhamos todos os dias. Claro que quando nós aceitamos Cristo, nós passamos a ser nova criatura e nós passamos a combater o pecado. Nós nos esforçamos para evitar o pecado, nós pedimos ajuda a Deus. Então tudo isso vai nos fortalecendo, buscando a Deus, comunhão, tudinho, a gente vai se fortalecendo. E muitas coisas que a gente praticava, a gente vai deixando de praticar, por ter um bom relacionamento com Deus. Certo? Eu notei aqui que eu estava lendo um livro aqui, eu achei interessante uma vez, que o escritor ele dizia o seguinte, teve um escritor, que ele dizia que dentro de nós há dois lobos dentro de nós, um lutando contra o outro, um lutando com o outro. E o escritor dizia o seguinte, e só um poderia vencer, né? Nessa luta, um representava o espírito e o outro a carne, e um lutava contra o outro. Aí a pergunta era, e quem vencia? Aí o escritor dizia o seguinte, aquele a que nós alimentarmos mais. Se eu alimentar mais o meu espírito, eu vou ter um relacionamento com Deus, eu vou ter mais sabedoria, vou receber mais bênçãos da parte de Deus. Porém, se eu alimentar mais a carne vai prevalecer contra o espírito. Aí nós iremos andar por caminhos tortuosos, seremos orgulhosos, e praticar coisas erradas porque estaremos andando segundo a carne. Então nós vemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo mais a carne, né? Que não andam nos regimentos carnais, nas concupiscências da carne. Então nós vemos aqui que um cristão, é muito bonito nós vemos um cristão, certo? Um cristão prostrado diante de Cristo. Uma pessoa prostrada diante de Cristo demonstra quebrantamento, humilhação, dependência de Deus. Então tudo isso é bonito. Mas o que Jesus queria dizer é que nós devíamos ser mais... buscar a Deus mais no íntimo, não para os outros ver. Porque Deus vê tudo. Então nós vemos aqui que deveríamos buscar mais a Deus. Claro que quando nós estamos na igreja, a gente vai orar, a gente vai louvar. Tudo isso não quer dizer também que a gente não possa orar num lugar público. Pode. Mas o que Jesus queria combater era que esses hipócritas, os escribas, os fariseus, eles estavam querendo demonstrar para os outros algo que não eram. Então é isso que Jesus queria combater. Então nós vemos aqui que para orar e jejuar de forma correta, olha o interessante aqui, vou até afastar a mesa aqui, botei a mesa aqui. Então, para jejuar e orar de forma correta, nós temos o quê? Que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. Está escrito aqui em João capítulo 3, versículo 3. Então, para nós orarmos e jejuarmos da forma correta, nós temos que nascer de novo. Uma pessoa que não nasceu de novo, ele não vai orar e não vai jejuar da forma correta. Então é necessário ao ser humano nascer de novo, aí sim vai ser orientado pelo Espírito Santo e vai passar a orar, vai passar a jejuar de forma correta. Então nós vemos aqui que... Por quê? Nós vemos aqui que um hipócrita,
que é onde a lição fala aqui do hipócrita, ele vai orar com um tom de quê? De orgulho. Então ele vai orar com um tom de orgulho. Mas a Bíblia diz que o servo, ele ora com humildade. E a oração com humildade ela é ouvida por Deus. Então orar, o que, resumido de uma forma mais simples, para nós entendermos. A oração, certo? A oração ela é um diálogo com quem? Com Deus. Então a oração ela é um diálogo com o Pai, com Deus, certo? Então é um diálogo com Deus que precisamos falar, conversar, dialogar com Deus todos os dias, diariamente. Deve ser uma coisa, assim, deve ser um hábito, perdão, eu disse uma coisa, mas a palavra apropriada é hábito. Devemos ter esse hábito de falar com Deus todos os dias, diariamente. Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava, meditava na palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, e Deus fez grande coisa na vida daquele homem. Então nós vemos aqui que a oração, ou seja, a oração nada é mais do que a conversa da alma com o Criador. Então a oração é uma conversa da alma com o Criador. Interessante, né? Então o que é que nós devemos fazer quando nós se dirigimos a Deus em oração? Devemos expressar, manifestar nossa reverência, porque lembrando que eu falei aqui no início, Deus não é um ser comum. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador, o mantenedor de toda a ordem cósmica, não somente aqui na Terra, mas em todo o universo. Então devemos ter reverência, porque nós não estamos se dirigindo a um ser comum, mas ao ser Criador, ao ser Todo-Poderoso. Então devemos ter reverência e manifestar nosso amor e nossa gratidão. Devemos assim nos dirigir a Deus. Devemos transmitir nossa alegria, nossa tristeza também, nossos pecados, devemos confessar para Deus, nossas falhas. E olha aqui, olha, pedir ajuda. Eu botei aí pedir ajuda, que uma vez eu estava conversando com um cliente meu e essa pessoa disse que leu um livro essa pessoa já era uma senhora. E ela dizendo que estava lendo um livro e nesse livro o autor dizia que pedir ajuda era um sinal de fraqueza. E realmente, porque esse escritor ele não era cristão, e nós vemos que antigamente nas religiões antigas, pedir ajuda realmente era um sinal de fraqueza. Mas o próprio Jesus diz que nós devemos pedir ajuda. A própria Bíblia diz que é melhor dois do que um. Então, Deus nos criou, nós temos que ter o seguinte, a consciência que Deus nos criou como um ser social. Devemos nos socializar uns com os outros. Então nós, como um ser social, teremos que pedir, se necessário, pedir ajuda ao próximo, a algum amigo, a um familiar, mas principalmente de quem? De Deus. Nós devemos pedir ajuda, olha aqui, pedir ajuda de quem? Do Criador. Temos que ter esse diálogo com Deus e pedir ajuda. Quem pede ajuda, recebe da parte de Deus. Então nós vemos aqui, olha que interessante, todos personagens bíblicos que alcançaram favor divino, eles fizeram o quê? Através da oração. Através da oração. Vocês podem ler lá depois, 2 Crônicas 20. Vamos ler aqui, livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo... 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti.
Então nós vemos aqui que Josafá estava botando a sua confiança em Deus. Então devemos assim também fazer, certo? Nós vemos aqui que a oração, olha aqui, a oração ela também é um tipo de adoração. Então a oração ela também é um tipo de adoração. Então nós nos tornamos, através da oração, nós nos tornamos mais o quê? Mais sensíveis à vida espiritual. Nós podemos ler em Tiago capítulo 5, versículo 16. Nós vemos aqui que nós não temos poderes. Tem pessoas que pensam que tem poder, né? Às vezes a gente vê aí, venha para cá que aqui o milagre vai acontecer, que quando fulano de tal prega ou ora, milagres acontecem, é o pastor do milagre, seja lá quem for. Mas nós não temos poder. Nós vemos aqui que tudo vem de Deus. Deus é a fonte de todo poder, de toda cura, de toda misericórdia. Então nós vemos aqui que, para finalizar essa parte aqui, nós vemos aqui que o impossível, quem é que faz? Deus não, quando uma coisa é possível, certo? Deus não faz. Porque quem devemos fazer o possível é eu e você. Mas quando a causa for impossível, aí Deus faz. Então nós vemos aqui, quando é o possível, quem devemos fazer somos nós. Mas o impossível quem fará é Deus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Aqui foi a primeira parte aqui do capítulo. Já iremos iniciar a parte 2. Paz do Senhor. Meus amigos e irmãos, agora voltando para a segunda parte aqui do vídeo, certo? Da aula, ainda na aula sobre a lição número 9, onde fala sobre orando e jejuando como Jesus ensinou. Lembrando que a leitura está lá em Mateus 6, do 5 ao 18. Vamos lá. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que um bom relacionamento, seja com quem for, um bom relacionamento depende de uma boa comunicação. Se nós quisermos ter um bom relacionamento com o nosso cônjuge, temos que ter um bom relacionamento. Um casamento sem um bom relacionamento está, como é que eu posso dizer? Está propício a acabar. Mas todo bom relacionamento precisa de uma boa comunicação, e não é assim, e também não é diferente com Deus. Para termos um bom relacionamento com Deus, devemos ter uma boa comunicação com Deus. E essa comunicação ela é gerada através da oração. Então a oração, que é uma comunicação da alma, né, do ser humano para com Deus, então nós vemos que precisamos dessa comunicação para termos um bom relacionamento com Deus, certo? Nós vemos aqui, por exemplo, nós podemos citar o exemplo de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 33, aquela passagem que o anjo iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele diz para Deus, ele diz para o anjo ali, né? Em conversação com Deus, né? Mas Senhor, o Senhor vai destruir a cidade. Aí Deus diz, olha, se tiver 50 justos na cidade, eu não destruirei a cidade, Abraão. Aí vai abaixando, se tiver 40, e se tiver 30, 20, 15, 10. Então, mostra aí que Abraão tinha um bom relacionamento com Deus e também uma boa comunicação. Nós vemos aqui Moisés, lá em Êxodo 32, do 10 ao 12, onde o povo tinha se rebelado contra Deus, e Deus disse, olha, eu vou castigar esse povo, né? Então Moisés ele intercede ali para com Deus, para o povo. E também nós podemos ver aqui, então, todo esse relacionamento aqui, precisamos para ter uma boa comunicação com Deus. Vamos ler aqui no livro de Salmos. Salmo 55, versículo 17. Diz o seguinte: de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Vamos ler ainda no livro de Tiago. No livro de Tiago, capítulo 5, Tiago 5, 13, diz o seguinte: está alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós
doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que saibeis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós vemos aqui que Elimas era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, Elias, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então aqui tem a ver com a oração, né? Então a oração, né, nós devemos sempre ter essa boa comunicação para com Deus, certo? Vamos lá. Salomão pediu sabedoria a Deus. Foi através de um sonho, certo? Mas um sonho conversando com Deus. Essa conversa com Deus, esse diálogo com Deus é traduzido como oração, certo? Davi, olha o interessante aqui, Davi, ele não perdia nenhuma guerra. Por quê? Antes de sair para a guerra, ele consultava, ele chamava o profeta, o sacerdote ali, olha, vamos consultar a Deus. Consultar, orar, tem a ver com oração, comunicação com Deus. Olha aqui, comunicação. Eu queria falar uma coisa aqui que eu achei muito interessante e que serve até para nós no dia a dia. Teve uma determinada empresa que ela tinha o costume de, quando chamava algum palestrante não, contratava algum executivo para essa empresa, perdão, é o executivo. E geralmente o executivo às vezes vinha de outra cidade, de outro estado, e essa empresa contratava um táxi para ir pegar esse futuro funcionário no aeroporto. E a empresa pedia que o taxista puxasse conversa com essa pessoa, né, com esse candidato àquele emprego. E era uma ordem da empresa. Você vai lá buscar ele, você puxa a conversa tudinho. E depois a empresa chamava esse taxista e pedia um feedback do rapaz, do funcionário que tinha ali, que foi buscar ele, do candidato, né, que foi buscar ele no aeroporto. E por incrível que pareça, essa empresa ela já falou que deixou de contratar pessoas porque não tinha um bom relacionamento, não demonstrava ter um bom relacionamento com o próximo. Tratava as pessoas mal. Então tem a ver, claro que aqui fala sobre oração, mas o que adianta a gente orar a Deus e tratar mal os outros? Como se a outra pessoa não tivesse valor. Então, para nós refletirmos. Acho que uma vez, acho numa pregação de um pastor, e ele disse que numa determinada empresa ia abrir uma vaga para executivo nessa empresa. E tinha 3 candidatos, certo? Tinha 3 candidatos. O primeiro candidato, ele tinha 25 anos de empresa, tinha faculdade, tinha experiência já na empresa. Esse era o primeiro candidato. O segundo candidato, ele tinha 15 anos de empresa, falava inglês, certo? Muito bom. E o terceiro candidato, ele tinha 10 anos de empresa, certo? 10 anos de empresa, tinha faculdade, falava inglês, falava espanhol e tinha uma boa comunicação, um bom relacionamento, uma boa comunicação. Aí, quem foi que ficou com a vaga? O terceiro. Ele tinha menos anos de empresa, os outros tinham faculdade, os outros também tinham faculdade, já era formado. Ele falava 2 idiomas, os outros só falavam um, mas ele tinha uma coisa que chamou a atenção na empresa: comunicação. Então é necessário nós termos uma boa comunicação com Deus e também com o próximo. Então é necessário essa boa comunicação, certo? Só para nós entendermos aqui como é importante a comunicação para com Deus e com o próximo. Ela abre portas, certo? Olha aí, abre portas. Uma boa comunicação com Deus abre porta de vitórias. Glória a Deus, olha aí. Então nós temos aqui, aí eu botei a pergunta aqui, que é bom a gente até perguntar na classe aqui, para que os alunos vão responder. Qual a postura correta de orar? Existe uma postura correta de orar de joelho?
em pé, deitado no chão, sentado? Existe uma postura correta? A resposta é: não há. Não há postura correta. A Bíblia não ensina, olha, essa é a postura correta. Se você não orar nessa postura correta, você vai estar errado. A Bíblia não registra isso. Porém, nós vamos ver aqui, oração em pé, em pé, Marcos 11, 25, ajoelhado, 1 Reis 8, 54, prostrado no chão, Mateus 26, 39, deitado na cama, Salmo 63, versículo 6, sentado, 1 Reis 18, 42, e na cruz, Lucas 23, 42. Vamos ler Marcos 11, só para nós termos uma ideia. No livro de Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então aqui, quando nós vamos ler aqui o prólogo aqui da lição, dessa passagem aqui, diz que as pessoas estavam orando, né? Por isso que a partir do versículo 20 aqui, nós podemos ver aqui que houve homens e profetas, reis que oraram deitado. Deus escutou, Deus falou com Isaías: olha, volta lá e diz ao rei, ao rei lá que eu ouvi a oração dele. Ele estava orando deitado. Não há uma postura correta. Porém, nós vamos aprender aqui na lição algumas coisas sobre posturas, certo? Vamos lá. Então, ou seja, vou tentar identificar desse lado aqui. O que vale não é a postura, e sim o motivo. O motivo é que é importante. O importante não é a postura, mas sim o motivo, certo? Por exemplo, se nós formos sinceros e verdadeiros, Deus ouvirá o nosso clamor. Porém, a Bíblia diz que a oração de joelhos significa humildade e submissão. Se o nosso coração não for puro, Deus não ouve. Vamos ler aqui Mateus 15, 8, né? Quando Jesus disse assim: olha, muitos me honram com os lábios, mas o coração deles estão distante. Então, se nosso coração não for puro, Deus não vai ouvir a nossa oração, nosso clamor. Deus não vai ouvir. Então nós vemos aqui que nós precisamos orar diariamente, todos os dias. Nós comemos todos os dias, de manhã, tarde, noite, ainda tem os lanches. Nós assistimos TV, nós fazemos inúmeras coisas. Por que também não ter o hábito de orar todos os dias, diariamente? Lá em Efésios 6,18. Aí eu faço outra pergunta. Quantas horas e em qual lugar devemos orar? Quantas horas por dia devemos orar? Ou qual o lugar que devemos orar? Vamos ler Daniel 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então nós vemos aqui que não existe uma postura correta, porém, nós vemos que a posição estar de joelhos simboliza humildade, simboliza submissão. Então Daniel, ele orava de joelhos no seu quarto, na sua casa. Então nós vemos tudo isso aqui. Então, por exemplo, aqui nós vemos aqui que o hipócrita, ele ora de pé, ele ficava nas sinagogas para ser visto e nas esquinas das ruas. Tudo isso para ser visto pelos outros. E os judeus, eles tinham costumes de orar de pé, de joelhos
e prostrados no chão. E qual é a diferença? Os judeus sempre, nós temos aqui o exemplo de Daniel. Então os judeus, ele tinham por costume orar direcionado para o templo, para o lado do templo, olhando para o templo. Se não pudesse ver o templo visualmente, eles oravam para o lado do templo. Então era o costume que eles tinham. Qual é a diferença de estar de joelhos e prostrados? De joelhos já está dizendo, com os joelhos dobrados. E prostrado significa deitado, com a cara no chão. Então, essa prostrados é estar deitado com a cara no chão. Então, nós vemos aqui que a sinagoga ela era uma casa de oração para quem? Para os judeus. Eram os costumes deles. Nós vemos aqui que através das sinagogas, a doutrina cristã espalhou-se entre os judeus através das sinagogas. Olha aí. Nós vemos aqui que a palavra praça, ela não se encontra no grego, né? Ela não, segundo ali eu estava estudando ali, que essa palavra não se encontra no grego. Porém, tem uma raiz grega, de uma palavra que tem uma raiz grega que significa agorá, né? Agorá, que significa, que tem a ver com praça, que significa reunião de pessoas para debate em público, eleições, julgamento e negócios. Então as pessoas, os hipócritas daquela época, eles sabiam qual o horário que a praça ia ter mais pessoas, ali, e eles iam com cara como se fosse com a cara que estivesse jejuando, sem lavar o rosto, sem pentear o cabelo, iriam orar ali para ser visto pelo povo, né? Então nós vemos aqui que não. Agora o interessante, preste atenção, não é errado orar em lugar público, não é errado, certo? Não é errado, porém Jesus pede que nós sejamos discretos, nós devemos ser discretos. Lá em Mateus 6,6, quando for orares, entres no teu quarto, então tem tudo isso aí, fechando a porta. Então não é pecado orarmos em lugar público, porém devemos ser mais discretos e não queremos nos mostrar para os outros. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 3 do vídeo. Paz do Senhor. Meus irmãos, voltando aqui para a parte final aqui da lição número 9, adultos, nós vemos aqui que a palavra quarto, certo? A palavra quarto, que foi lá em Mateus, acho que é Mateus 6,6, né? Isso vamos confirmar aqui, quando Jesus disse, mas quando for orares, entra no teu quarto, certo? Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então nós vemos aqui que a palavra quarto, ela vem do grego tameion. Tameion. Então nós vemos aqui que significa câmara de armazenamento, depósito e um quarto interno. Então foi isso que Jesus estava dizendo. E quando nós formos orar, que nós devemos entrar no nosso quarto, né? Fechar a porta, para que nosso relacionamento ali, para que a nossa conversação com Deus não venha ser atrapalhada por ninguém, nada exterior venha tirar nossa atenção, porque quando nós formos conversar com Deus, um diálogo com Deus, nós devemos estar com o coração puro, sincero. Se tiver pecado, confessar diante de Deus, e Deus ele perdoa, né? Então nós vemos aqui que, vamos ler Tiago 4,6, livro de Tiago 4,6, diz o seguinte: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Então quando nós orarmos, devemos estar com o coração humilde. Se nós orarmos com o coração sujo, se nós orarmos com o coração impuro, um coração orgulhoso, soberbo, Deus resiste. Essa palavra resistir quer dizer que Deus não vai nos ouvir, não vai atender, não vai nos ajudar. Então nós devemos ter um coração humilde. Olha uma coisa muito interessante aqui. Não useis de vãs
repetições. Olha aí, quando for orardes, não useis de vãs repetições. Essa palavra vãs aqui, olha, significa inútil. Olha aí, olha, inútil. Então, não useis de vãs, que significa inútil, repetições. Muitas repetições se tornam inútil. Se você for conversar com uma pessoa e a pessoa toda vez está repetindo aquela mesma conversa, você vai dizer, rapaz, essa pessoa não bate bem da cabeça não. Esse é o primeiro pensamento que nós iremos pensar. Num diálogo com alguém, aí em pouco tempo aquela pessoa repetiu 10 vezes a mesma coisa. Aí você vai pensar, rapaz, se for uma pessoa paciente, vai dizer assim, vai pensar, né? Não vai dizer nada, vai pensar. Essa pessoa não bate muito bem da cabeça não. Se for uma pessoa que não tem paciência, vai dizer, já repeti isso 10 vezes. Então, não devemos orar de vãs repetições. Porque nós vemos isso, que isso era o costume da adoração aos ídolos, certo? Então, o povo tinha essa cultura de estar repetindo as coisas porque na adoração aos seus ídolos, porque acreditavam que no muito repetir eles iriam ouvir. Então, nós vemos aqui de comum fazer repetições. Fala aqui na adoração aos ídolos, era comum fazer repetições. Nós podemos ir lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 25 ao 29. Nós vemos ali quando Elias ele faz aquele, no Monte Carmelo, a Bíblia diz que ele faz um embate ali com os profetas de Baal. E os profetas de Baal começaram a clamar, começaram a repetir, começaram a se martirizar e nada aconteceu. E até Elias tirou onda, olha, fala mais alto, pode ser que o Deus de vocês escutem. Então não precisa de essa passagem do Monte Carmelo de Elias é uma coisa muito interessante. Enquanto os adoradores de Baal estavam clamando, repetindo as palavras, se martirizando tudo, não aconteceu nada. Quando Elias foi orar, Elias, em poucas palavras, Senhor, quando falou o nome do Senhor ali, clamou ali, em poucas palavras, a Bíblia diz que veio o fogo do céu e consumiu ali todo o holocausto ali. Então não precisa do cristão ou falar de muitas, estar repetindo palavras, não precisa fazer. O que nós temos que nos esforçar é ter um coração sincero diante de Deus e ser verdadeiro. Fazermos isso, em poucas palavras, Deus vai ouvir o nosso clamor. Então vamos lá. Olha aqui, olha. Oração e jejum. Aí a combinação perfeita. Oração, jejum, certo? Oração fala de diálogo com Deus e jejum tem a ver com sacrifício, sacrificar a carne, né? Deixar de alimentar a carne para alimentar o espírito, então tem a ver com sacrifício. Mas olha o interessante aqui, é uma combinação perfeita na vida do cristão. Não podemos, certo, ter a oração e o jejum como poder mágico. Ah, eu vou jejuar e orar, é como se fosse uma magia. Né? Eu vou orar porque a oração... Muitas pessoas falam isso, né? Eu vou orar porque a oração tem poder. Se Deus não ouvir o nosso clamor, a nossa oração, não adianta de nada. Então nós não temos nada, tudo vem de Deus, todo o poder de cura, de libertação, todo dom, glória a Deus, vem unicamente de Deus, nada vem de nós. Então não podemos ter a oração e jejum como um poder mágico, como algo místico. Nós vemos que a oração, quando nós orarmos, o que vale é se Deus ouviu a nossa oração. Por isso que a Bíblia diz, a oração de um justo muito tem em seus efeitos. Por quê? Porque a pessoa, isso é o próprio, veja aqui, a oração de um justo muito tem em seus efeitos. Por quê? Porque essa pessoa é justa diante de Deus. Então, quando uma pessoa justa pede ajuda de Deus, Deus vai atender, vai ajudar pela sua misericórdia. A Bíblia diz que Deus chamava Abraão de meu amigo. Por isso que quando Abraão pedia algo a Deus, Deus dava. Então, quando Deus ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, aí algo vai acontecer, algo sobrenatural. Certo? Nós podemos ler lá em Efésios 6:10. Vamos ler no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 6.
livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então todo poder vem de Deus, nada vem de nós, certo? Nós vemos aqui que o jejum ele não era somente no judaísmo, no cristianismo. Nós vemos que o jejum, já que é um sacrifício físico, nós vemos que ele está enraizado em muitas religiões. Muitas pessoas em outras religiões, eles faziam o jejum para se comunicar com espíritos, certo? Com espíritos, eles jejuavam acreditando que seriam instrumentos dos seus deuses, certo? Eles jejuavam para ter experiências sobrenaturais, certo? Eles jejuavam para mostrar para os outros que eram religiosos, mas o cristão, com coração humilde, com um homem e a mulher devoto a Deus, vai vai jejuar para quebrantar, né? Quebrantar com arrependimento, né? Tem a ver com quebrantamento, com arrependimento. Né? Então nós vemos um quebrantamento espiritual para que venha ter mais sensibilidade espiritual. Vocês podem ver lá no Salmo 69, versículo 10, nós podemos ver aqui. Nós vemos aqui, vamos ler Salmo 69, livro de Salmos 69, 69, versículo 10. (69, 10) Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se tornou em afrontas. Então só a parte A ali, né? Então tem a ver ali com... Aqui fala sobre os sofrimentos de Davi, prefigurando de Messias. Então chorei e castiguei com jejum a minha alma, certo? Os judeus, certo? Os judeus, eles tinham como um jejum oficial somente na festa do dia da expiação. Então, nós vemos aqui que somente no dia da expiação, os judeus eles praticavam o jejum, certo? Vocês podem ver aí, né? Levítico 16, 23 e Números 27, versículo 9. Agora, após o cativeiro babilônico, certo? O jejum lá na cultura judaica, ele foi incluído em mais 4 festas, certo? Então, após o cativeiro babilônico, eles incluíram ali o jejum em mais 4 festas ali na cultura hebraica. Vocês podem ver lá também no livro de Esté, capítulo 9, versículo 31. Vamos ler. Esté. Livro de Esté. Esté 9, 31 diz o seguinte: para que confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua mente, acerca do jejum e do seu clamor. Então, ali também no livro de Esté, em outra ocasião, também fala sobre o jejum, certo? No Novo Testamento, para finalizar, no Novo Testamento, os judeus eles jejuavam nas segundas e nas quintas. Vocês podem ir lá, Lucas 18, 12. Então eles jejuavam mais na segunda e nas quinta-feiras. Para finalizar, nós vemos aqui que uma igreja que ora, certo? Uma igreja que ora e jejuma não fica parada. Uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, ela não fica parada vendo tudo se acabar ao seu redor, mas é uma igreja ativa. Que Deus possa nos ajudar para que possamos ter um espírito voltado a um hábito,
um espírito voltado e quebrantado para com Deus, o hábito de estar orando, o hábito de estar jejuando. Aí é a critério de cada um nós termos criar esse hábito diariamente. Não jejuar diariamente, lógico, mas aí de tempos em tempos orar todo dia, orar sim, todo dia, diariamente, mas o jejum sempre fazer sempre que possível, né? Que é bom nós se aproximarmos mais de Deus. Meus irmãos, vou parar por aqui. Obrigado por tudo, obrigado por ter se inscrito no canal, obrigado por assistir os vídeos aí, que Deus possa te abençoar, né? Que Deus possa te abençoar, te engrandecer, que você possa prosperar espiritualmente, prosperar financeiramente também, e que você também possa abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Obrigado por tudo, paz do Senhor e até a próxima lição.